E se alguém perguntasse pelo meu nome, que, claro, era Hess Levinson, eu certamente não estaria sentada aqui hoje. Apesar dos esforços para manter a identidade de Hess em segredo, algumas pessoas a reconheceram. Depois que o pai dela foi preso no trabalho e detido pelos nazistas, os pais de Hess passaram a temer por sua segurança e deixaram a Alemanha. Eles foram para a Letônia, depois para a França, antes de Hitler invadir a Polônia em 1939. Em 1942, eles escaparam completamente da Europa ocupada pelos nazistas, ao conseguir vistos para Havana, em Cuba, onde a família viveria até 1949. Depois, Hess se mudou para Nova York. Recebeu diplomas de química na Universidade de Colômbia e se casou. Ela foi para Princeton, constituiu família e trabalhou como diretora de química no serviço de testes educacionais antes de virar professora na Universidade de St. John, em Nova York. Esse tempo todo, ela manteve a história da infância famosa em segredo. E esse tempo todo, você conseguiu manter a história de aparecer na capa da revista nazista em segredo? Sim, eu cresci sem nunca tocar nesse assunto. Só muito tempo depois é que eu contei a alguém sobre essa história. Em 87, 50 anos depois, Hess finalmente quebrou o silêncio e revelou a verdade sobre o bebê ariano perfeito. Em 87, um grupo de letões em Nova York decidiu publicar as histórias deles. E um dos meus amigos, que era letão e tinha uma história, pediu que eu escrevesse um capítulo. Eu escrevi tudo com o apoio da minha mãe, porque o meu pai estava bem doente na época. A minha mãe achou que ele teria aprovado. Então eu escrevi a história em 87 pela primeira vez. O que você quer que as pessoas aprendam com essa história? Histórias como a minha são provas grandes da estupidez da ideologia da raça ariana. Isso mostra a falsidade da propaganda que era publicada na época da guerra. Histórias como a minha são relevantes para aprofundar a história do povo judeu. Da época em que a foto de Hess foi tirada em Berlim, até o dia em que eles chegaram a Nova York, a mãe dela manteve 3 cópias da revista com a foto de Hess na capa, escondidas em partituras de ópera, esperando que um dia Hess as usasse como prova para contar a história dela. Uma dessas cópias está no Museu do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém, e a outra está no Museu do Holocausto, na cidade de Washington. A máquina de propaganda nazista ajudou Hitler a ganhar controle, espalhar medo e promover o Terceiro Reich como potência mundial. Mas você sabia que em 41, um homem usou o maior filme de propaganda de Hitler, O Triunfo da Vontade, contra ele? Ele transformou o Terceiro Reich em piada, em um dos mais fortes filmes antinazistas de todos os tempos. A montagem antinazista. Em 33, Adolf Hitler se tornou chanceler da Alemanha e estava determinado a promover o Terceiro Reich. Ele contratou a diretora de cinema alemã, Leni Riefenstahl, uma amiga próxima dele e de Goebbels, para criar o filme nazista perfeito. O resultado é O Triunfo da Vontade. O filme é um documentário sobre a passeata de Nuremberg em 34, que promoveu uma imagem impressionante do Partido Nazista. Nele, Riefenstahl mostra 180 mil alemães em perfeitas formações em linha reta e em imagens extremamente amplas, criando a impressão de um Terceiro Reich dominante. Os cidadãos são mostrados de cima, fazendo-os parecer pequenos, enquanto Hitler é visto de baixo, fazendo-o parecer um gigante. A mensagem é muito obscura, mas o filme é visto
como uma obra-prima e ajuda nos esforços de recrutamento do partido. Em 1941, Hitler invadiu a Polônia e depois a França. E quando o Japão atacou Pearl Harbor, os Estados Unidos entraram na guerra. Por volta dessa época, um editor genial de notícias que se especializava em usar pedaços de filmes velhos, decidiu encarar o regime nazista à sua própria maneira. Até hoje, nós não temos ideia de como era o rosto dele, mas sabemos o seu nome, Charles A. Ridley. De dia, Ridley editava os rolos de filmes para o Movietone News, uma empresa de notícias britânica da 20th Century Fox. Um dia, ele teve a ideia de fazer piada com Hitler e seus soldados. E como ele fez isso? Ele reeditou partes do filme de Hitler, O Triunfo da Vontade, e adicionou a música de um popular espetáculo chamado Lambeth Walk. Dê uma olhada nisso. Veja como Ridley transformou a marcha dos soldados e os gestos de Hitler em uma dança, sincronizando os movimentos com a música. A imagem ameaçadora do regime nazista é reduzida apenas a uma piada. A obra-prima de Ridley foi então distribuída a várias companhias de notícias sob títulos diferentes, incluindo Chico Gruber fazendo Lambeth Walk com a banda da Gestapo. O que era especialmente ultrajante porque Chico Gruber era o nome da avó de Hitler. Apesar de não existir um computador, celular ou tablet por perto, Lambeth Walk ao estilo nazista viralizou, sendo visto por muitos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Dizem que os membros do partido nazista, e talvez até o próprio Hitler, teriam assistido ao filme de Ridley. E também dizem que quando Goebbels viu o filme, ele ficou tão furioso que correu da sala gritando de ódio. Felizmente, Ridley não foi encontrado pelos nazistas e se aposentou em 65. Quando os noticiários de cinema começaram a sumir. Ridley continuou fazendo filmes publicitários, mas nenhum foi tão popular quanto Hitler fazendo Lambeth Walk, que é considerado até hoje como o noticiário de cinema mais famoso da história. Da vila alemã secreta construída para testar bombas incendiárias ao primeiro ataque americano aos nazistas na Groenlândia. Do bebê ariano perfeito que os nazistas não sabiam que era judeu, até o filme que caçoava de Hitler e de seu exército. Esses são alguns dos incríveis casos do passado americano que a história esqueceu. Até agora.